Hello, good evening. E aí, estamos ao vivo? Hello. E aí, pessoal? Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui prestigiando mais uma vez essa live, é a terceira live que eu faço aqui no Instagram, né? Sobre um assunto que eu adoro, que é dar aula de inglês. E quem me conhece sabe que eu curto línguas em geral, né? E então, muito bom estar aqui, muito bom falar sobre um assunto que eu gosto tanto, né? E esse assunto de hoje. Uma curiosidade antes de adentrar nesse assunto, né? Boa noite todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. E uma curiosidade, né? Que é um assunto que para mim é muito caro porque tudo que eu vou falar aqui hoje, na verdade, foram coisas que eu mesmo passei, né? Eu vou falar com mais detalhes daqui a pouquinho, né? Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vindas. Então, como eu falei, como eu tô falando, né? São assuntos que para mim são muito caros. É um assunto que para mim é muito caro porque foi um processo que eu mesmo, pelo qual eu mesmo passei, né? Então, quero dividir aí um pouquinho com vocês, certo? Mas antes da gente começar, né? Antes da gente falar sobre o tema, vocês estão me escutando? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Só reajam aí, mandam um sinalzinho de ok, só para eu saber que tá dando para escutar, certo? Iluminação acho que tá legal, né? Eu tô vendo aqui, mas só me confirmem se o áudio tá bom, tá joia? Bom, então só pra... Joia, beleza, obrigado. Que bom que estão ouvindo. Então se tiver algum BO, me avisem, tá? Joia. Galera, e o seguinte, né? Só pra comentar, como eu falei, né? Comecei falando que essa é a terceira live que eu faço a respeito de inglês, né? E as duas, até então todas as lives eu estava colocando em votação, né? Qual é o tema que vocês querem ver e tal. E de primeira, joia, beleza. E aí, na primeira live eu perguntei, o pessoal foi massivamente para pronúncia. Aí na segunda já foi meio assim, né? Foi pronúncia, mas já os votos foram um pouco mais divididos. E agora nessa terceira foi pau a pau, assim, foi bem acirrado. Então, tanto que eu já vou deixar fechado, né? Mais pra frente eu vou falar, mas já vou deixar fechado. Hoje a gente vai falar dicas de pronúncia na próxima live, né? Que eu já vou deixar sempre às terças-feiras, né? Como a gente tá fazendo, às 20 horas, 8 horas. Então, deixar... porque a gente vai falar sobre... nas próximas a gente vai falar sobre outros assuntos, né? E na próxima eu já vou deixar fechado para falar sobre gramática. Então, inclusive, se vocês tiverem aí ao longo dessa semana algum assunto que vocês queiram sugerir, tá, Rafael, fala sobre tal tema, esse assunto aqui é meio chato, nunca entendi muito bem, esse aqui eu quero entender melhor, enfim, qualquer coisa nesse sentido, só mandar aqui, beleza? Vão falando comigo ao longo da semana que eu me organizo para falar com vocês. De todas as formas, terça-feira que vem já vai ser sobre gramática, beleza? Gramática não é tão assustadora quanto parece. Eu falo gramática e o pessoal, putz, nossa, né? Trauma. Mas não, né? Vamos com calma. Mas isso é só para a semana que vem, porque o assunto de hoje é outro. Como eu falei para vocês, como vocês votaram, a gente vai falar sobre dicas, tá? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês sim, mandem dúvidas, tá? Também, se vocês forem tendo dúvidas, ou até se vocês forem tendo sugestões de coisas que vocês mesmo fazem. Porque afinal eu vou dar algumas dicas que eu mesmo fiz, tá? Então de repente você tem alguma coisa, eu estudei, eu aprendi de tal jeito. Então se você tiver alguma coisa que você queira compartilhar, pode mandar também, que a gente pode comentar, né? Pode citar, vai ser bastante enriquecedor com certeza. Mas as dicas que eu quero dar para vocês, como eu estava falando, são dicas que eu fiz, né? Ao longo do meu processo. Eu tô devendo, inclusive, falar mais para vocês como que foi o meu processo de aprendizado. Eu já falei muito por cima como que eu aprendi inglês, mas então tô devendo, né, num momento com mais calma, falar, explicar como que eu aprendi. Mas para quem não sabe, eu fui autodidata, tá? Eu sou autodidata com inglês. Então, e o meu início do processo foi um processo muito espontâneo, né? Eu gostava de música, né? Gostava de coisas de cultura de países de língua inglesa, né? Estados Unidos, Inglaterra, etc e tal. E aí daí eu fui me interessando, isso eu adolescente ainda, tá? E daí eu fui me interessando e fui tendo contato com a língua. E daí eu fui aprendendo e eu fui fazendo algumas coisas de forma espontânea. E aí chegou um momento que peraí, eu tô percebendo que eu tô começando a aprender. E aí
eu fui realmente me dando conta que eu estava aprendendo, e aí quando eu me dei conta desse processo, eu comecei a fazer de forma mais sistemática, eu comecei a fazer de forma mais organizada e objetiva, com foco mesmo, tá? E daí o resto virou a minha história, né? De tantos e tantos anos de sala de aula, de ser fluente e tudo mais, tá? Então, algumas das coisas que... Aliás, todas as coisas que eu vou falar com vocês hoje foram processos que eu fiz. Alguns eu iniciei de forma espontânea, como eu falei, e alguns foi depois, né? Tipo, para isso eu fizer isso aqui, então isso vai me ajudar. E por que que eu estou falando isso? Né? Por dois motivos. Primeiro, porque eu sou a prova que esses processos funcionam, né? Porque de fato eu aprendi, tanto aprendi que dei aula, e não dei aula por um semestre, não foi uma coisa perdida, mas eu dei aula por toda a minha vida adulta, né? Eu comecei a dar aula muito cedo de inglês, e ainda que hoje em dia não seja a minha atividade principal, mas eu dou aula até hoje, né? De uma forma ou de outra eu dou aula até hoje. Então, de fato, foram métodos que funcionaram, mas foram métodos também que funcionaram. Obviamente, eu sempre ao longo desses anos eu fui explicando, eu fui dando dicas para os meus alunos, né? Ou para colegas mesmo, amigos, familiares, enfim, do que eles podiam fazer para otimizar o inglês deles, mas também foram uma coisa que é muito importante, que eu sempre cito isso, é que vocês têm que se conhecer, né? É interessante quando você se conhece, e eu falei sobre isso quando eu estava dando aquelas lives de pronúncia, né? Mas eu estava falando sobre um outro aspecto, né? Eu estava falando do autoconhecimento para que você tivesse o autoconhecimento de você saber dos movimentos que sua boca faz, a articulação, porque o foco lá era a pronúncia, né? Como você melhorar a sua pronúncia. No caso de hoje, como o foco é dicas de estudo mais generalista, vamos dizer assim, é interessante que você se conheça porque cada pessoa tem um método diferente de aprendizado. Então, tem pessoas que aprendem muito bem lendo, tem pessoas que aprendem muito bem ouvindo, tem pessoas que aprendem muito bem assistindo algo, ou tem gente que só aprende botando a mão na massa. Então, assim, eu vou dar dicas e é interessante que vocês também vejam o que é que funciona melhor para vocês. Por isso também eu falei logo agora há pouco, que é interessante que vocês, caso vocês tenham alguma dica que talvez eu nem saiba, né? Tipo, putz, nunca nem pensei nisso. Mas é interessante que vocês até comentem e tal, porque vai ser enriquecedor para todo mundo, tá? De todas as formas, essas dicas que eu vou dar a vocês, apesar de, como eu falei, elas foram dicas do meu processo, foram coisas que eu fiz, né? E obviamente elas são otimizadas para mim, mas ao mesmo tempo, ao longo desses anos, eu sempre dei para os meus alunos essas dicas e foi bem... o feedback que eu recebi deles sempre foi muito positivo, então eu tenho visto que de fato funciona para as pessoas. Beleza? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse autoconhecimento, mas eu quero também citar um outro aspecto, tá? Porque quando a gente fala em idiomas, quando a gente fala em línguas, tá? Principalmente quando você está falando sobre aprendizado, a gente sempre envolve 4 focos, tá? A gente tem 4 pontos. Toda língua, ela lida com a fala, tá? A fala oral mesmo, tá? Mas ela também tem um aspecto de listening, de audição, né? De você ouvir, de você interpretar os sinais sonoros, tá? Tem um aspecto de escrita e tem um aspecto de leitura, né? Então, se a gente for pegar esses 4 e dividir em 2 blocos, tem aqueles pontos onde você é o produtor do conhecimento, quando você fala ou quando você escreve, e tem aqueles momentos onde você é o receptor do conhecimento, seja aqueles momentos onde você escuta ou aqueles momentos onde você lê, tá? Numa fala natural, normalmente, tá? Falando da sua língua nativa, no nosso caso aqui, acho que 100% aqui é brasileiro, então no nosso caso no português. Então, como é que funciona isso? A gente primeiro ouve, para depois a gente falar, para depois a gente ler e escrever é a última etapa, certo? Quando a gente aprende uma língua nova, já muda um pouco. Tem alguns linguistas, não vou entrar nesse detalhe aqui de jeito nenhum com vocês, né? Não quero tornar a coisa chata, mas tem alguns linguistas que discordam um pouco, tal, mas enfim, no meu ver, essa ordem ela é um pouco inversa. E por que eu estou falando isso? Justamente porque eu acho que no caso, quando a gente está aprendendo, e aí eu quero que vocês, se vocês concordarem comigo, me deem joinha de novo, tá? No caso, quando a gente está aprendendo uma língua, normalmente o processo é o contrário, né? A gente, quando aprende uma língua, a nossa língua nativa, a gente primeiro escuta, depois fala, né? Depois leitura e, por último, escrita.
Normalmente, quando você está aprendendo inglês, é o contrário. Primeiro você começa lendo, né? Ah, vou identificar aqui, sei lá, I, you, this, one, two. E aí depois... Então inverte um pouco a ordem, tá? Natural também. E isso é um processo do qual a gente pode se aprimorar e a gente pode usar a nosso favor. Certo? Bom, última coisa que eu quero fazer antes de começar a dar as dicas propriamente ditas, tá? Sim, e aí eu falei desses 4 pontos justamente porque eu vou abordar as dicas a partir desses 4 pontos. Eu quero dar uma dica de escrita, uma dica de leitura, dica de pronúncia, de fala, no caso, né? E dica também para você melhorar seu listening, tá? Antes da gente começar essas dicas propriamente, eu queria só também falar um pouquinho mais daquela questão do autoconhecimento. Por quê? Por que isso é tão importante? Além daquela questão que eu falei, que eu sempre bato nessa tecla, bati nessa tecla quando eu estava falando de pronúncia, bato nessa tecla de novo hoje, e sempre vou falar desse ponto. De você se autoconhecer para você entender melhor o que funciona para você, certo? Pois explica, né? Também acho. Quando você se autoconhece, você entende melhor os estímulos aos quais você reage, né? Como eu estava falando, eu já tive alunos, por exemplo, e quando o aluno sabe identificar isso, nossa, ajuda muito o nosso trabalho. Porque eu já tive alunos, por exemplo, que eles falavam assim, professor, eu gosto quando você coloca no quadro, quando você explica assim, escrevendo e faz um esquema. Quem foi o meu aluno presencial sabe que meu quadro é uma bagunça, porque eu sou meio pirado e eu vou colocando as ideias e vou escrevendo e tal. Mas o cara que é visual e vai acompanhando, a pessoa que é visual e vai acompanhando assim, consegue pegar legal. Tem aluno já que, professor, eu gosto mais quando você fala. Então, para esses alunos eu já focava mais em estar sempre explicando, e estar sempre falando inglês, inclusive. Tem alunos que já gostam mais de botar a mão na massa, né? Então, esses ao invés de ter esse conhecimento mais... Eles, ao invés de serem mais receptores, eles preferem ser mais produtores. Eles aprendem mais produzindo conteúdo, tentando falar, tentando escrever. Então, é interessante que você saiba o que funciona para você. Que você teste um pouco de tudo, mas que você vá sentindo aquilo que você reage melhor, aquilo que causa melhor resultado. E em cima disso você investe mais, sei lá, das dicas que a gente viu hoje, essa aqui é que funciona melhor, então eu vou trabalhar mais essa. Lógico, é interessante que você, mais uma vez, é interessante que você trabalhe um pouco de tudo, mas reaja aquilo que você trabalha, aquilo que você reage melhor, né? E a última coisa, ainda sobre essa ideia do autoconhecimento, e eu falei sobre isso já tem um tempo, né? Não em lives, mas eu botei até no feed, né? Que é uma foto que aparentemente não tem nada a ver com inglês, né? Que tem um bocado de revista de carro, assim, e a pessoa, putz, o que isso tem a ver com inglês, né? Mas o que eu falava naquele post, e quero falar com vocês aqui, é o seguinte: facilita muito a vida de vocês também quando vocês se autoconhecem, inclusive com coisas que aparentemente não tem a ver com inglês, que é o que eu vou explicar agora. Por que eu estou falando isso? Todo mundo naturalmente é inclinado a algo, né? Você tem seus gostos, você não vive só de trabalhar e estudar. Você faz alguma coisa por fazer, por hobby, por gostar, por prazer, né? Algo lúdico. Eu gosto de culinária. Eu gosto de piano. Eu gosto de arquitetura. Eu gosto de, sei lá, games. Não sei. Todo mundo tem um hobby. Todo mundo tem algo que curte. E é muito legal você poder... E essa é uma das coisas mais fascinantes de você estudar um idioma. É porque você pode juntar aquilo que você gosta com aquilo que você quer aprender. Então, você é uma pessoa que... Vou dar o meu caso logo, tá? Mais prático. Eu era um cara, quem me conhece sabe, eu adoro carro, adoro automobilismo, Fórmula 1, enfim, sempre gostei. Então, era muito mais fácil eu tentar juntar o meu interesse natural, né? A minha inclinação natural. Porque eu já ia ler sobre carro em inglês ou em português, né? De todas as formas eu já ia fazer isso. Então, era muito mais fácil eu juntar o que eu já gostava, o que eu já era naturalmente inclinado a fazer, com esse conhecimento novo, tá? Imagina, eu não sei nada e desculpe se tiver alguém aqui nessa live que tem essa profissão, mas cara, eu tenho zero interesse, me perdoe, mas eu tenho zero interesse em contabilidade. Eu acho um assunto chato pra cacete. Então assim, eu acho maçante, enfim, não tenho interesse.
Então, imagina se eu fosse ler, se eu fosse tentar aprender inglês lendo um negócio de um assunto que, putz, sabe? Eu ia aprender? Claro, você sempre aprende alguma coisa, mas não ia ser, não ia ser uma coisa, não ia ser bem aproveitado. Então, em cima disso eu já vou começar dando a primeira dica, tá? Então, pega o teu conhecimento e pega o teu interesse e une, tá? E aí, como eu falei para vocês, eu quero abordar os 4 aspectos da fluência, né? A fala, o listening, né? A audição, a capacidade de você compreender as coisas por ouvir, a leitura e a produção textual. Então, indo já para o primeiro ponto, que eu quero começar com a leitura, né? É você começar a tentar ler aquilo que você gosta, assuntos que você gosta, certo? Isso vai melhorar muito a própria inclinação. Você teria muito mais preguiça em ler um assunto que você não se interessa do que um assunto que você se interessa. Concordam? Né? Porque de todas as formas você já iria atrás. E eu acho que leitura... pessoal, só antes eu esqueci de uma coisa, só comentário super rápido. Essas dicas também que eu quero dar hoje, elas são dicas mais práticas, de dia a dia, tá? Eu acho fundamental, e eu sei que essa parte é um pouquinho mais complicada, porque normalmente a nossa vida é uma loucura, né? Mas é de fundamental importância que vocês, aqueles que têm interesse de estudar, de aprender realmente inglês, tirem algum tempo, por menor que seja, mas que tirem algum tempo para fazer aquele estudo tradicional, vamos dizer assim, aquele estudo de pegar um livro mesmo de inglês e fazer exercício e tal. Ou se você não quiser fazer isso, ou pelo menos assistir uma videoaula, uma aula tradicional, tá? Com um professor falando sobre um determinado assunto, uma estrutura gramatical. Eu não dispenso isso, sabe? Assim, eu acho que vocês têm que fazer sim, para aprender, né? É fundamental que você faça isso também. Agora, a vantagem no inglês, como eu estava falando, e dos ensinos de línguas, é que você pode tornar, além disso, tá? Não é uma exclusão, é uma adição. Então, além desse aspecto mais tradicional de você estudar a língua, né? De pegar um livro e sentar e meter a cara mesmo, você pode tornar o aprendizado mais lúdico. Então, a minha ideia hoje é essa, é trazer dicas de como deixar a coisa mais interessante, como deixar a coisa mais lúdica, como deixar a coisa mais otimizada, como utilizar a coisa mais, como deixar a coisa mais otimizada para vocês, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais prática também, tá? E aí, esse é o primeiro ponto que eu estou colocando aqui em relação à leitura, foi o que eu comecei a falar. O que é que eu fazia? Como eu já falei para vocês, né? Eu me interessava por carro, né? Então, eu pegava textos. E olha que isso eu fiz nos primórdios da internet, viu? Vocês não têm desculpa, onde é que eu vou achar? Tipo assim, eu ralava porque era tipo assim, era internet de escada, era uma desgraça, tipo assim, quem viveu sabe do que eu tô falando, não era fácil o acesso. Às vezes eu achava assim, muito, muito, muito na sorte, uma revista de carro americana assim, mas, nossa, eu tenho guardado até hoje, inclusive. Então assim, eu pegava um assunto que me interessava, e eu tentava ler a respeito daquilo, eu tentava entender o que aquele texto estava falando. E assim, como você vai ler uma coisa que você já tem esse interesse natural, você já tem uma inclinação natural, você tem dois pontos que são fundamentais, certo? Além da inclinação, que eu já falei agora, a leitura vai se tornar muito mais fluida, a leitura vai se tornar muito mais fácil pelo seu próprio conhecimento prévio. De novo, imagina eu lendo um texto sobre contabilidade, que eu não entendo nada e nem tenho interesse, né? Então, assim, vai ser muito mais difícil para mim, não só pela barreira da preguiça, da vontade, né? Putz, que coisa chata e tal, mas pelo próprio conhecimento. Na hora que você tem que tentar facilitar teu processo. Então, na hora que você está lendo um texto e você já tem um conhecimento prévio, na hora que você está lendo um texto e você já conhece algumas palavras-chave e você já tem o próprio conhecimento do contexto daquela coisa, a leitura fica muito mais fácil para você. Então, você vai conseguir ler melhor, você vai conseguir ler mais rápido, você vai ter uma absorção melhor. E a leitura, galera, ela é fundamental para vocês pegarem vocabulário, tá? Eu tenho ao longo dos anos, muitos e muitos exemplos de alunos, de pessoas que chegaram para mim e falaram assim, meu vocabulário é bom porque eu leio, porque, né, eu já tenho um certo conhecimento, tudo. Então, leitura é essencial para o vocabulário, certo?
Ah, Rafael, mas eu não sei ler nada em inglês, assim. Se eu for ler um texto, eu vou me perder, vai ser cansativo, vai demorar demais. Você tá me dizendo aqui que você quer uma coisa lúdica e prática, homem. Como é que você me dá um exemplo desse? Calma. Vamos lá, você tem um inglês muito elementar. Como é que você pode utilizar isso que eu estou falando a favor de vocês? Se você tem um inglês muito principiante, você não tem um vocabulário tão extenso, é lógico que você não vai ler uma tese de doutorado, né? Mas por onde você pode começar? Você pode começar, por exemplo, entrando em portais de notícias, sabe? Tipo o G1, sendo que obviamente não vai ser o G1, né? Mas você entra no site da CNN, por exemplo, da BBC, obviamente a BBC inglesa, a versão em inglês, né? Sei lá, a The Wall Street Journal, né? Tem tantos e tantos, até, sei lá, Al Jazeera, que tem a versão inglesa dela também, né? Existem muitos portais de notícia que têm versões em inglês. Por que eu falo de portal de notícias? Primeiro porque muitas vezes são notícias internacionais, que vai ter essa questão do conhecimento prévio, você já vai ter noção do que aquela notícia vai ser, então você vai ter seu entendimento facilitado. E essas manchetes muitas vezes, ou não só a manchete, mas o subtítulo, né, aquele textinho que fica embaixo, muitas vezes eles vão ter termos que vão ser conhecidos, eles vão ter termos que você já vai ter um conhecimento, como eu estou falando, né? Então assim, e são curtos, são rápidos, você consegue ler rapidinho. Então às vezes você não tem tempo de ler, sei lá, 36 páginas, né? Pô, exagerei, né? 36. Mas, sei lá, às vezes você não tem tempo e nem tem o conhecimento ainda de ler um texto muito comprido, então seria até contraprodutivo. Mas pega um trechinho pequeno, pega uma manchete, pega um subtítulo, tá? E esses sites de notícias, eles são mais genéricos, então eles têm vários tipos de informação, tá? E aí também é mais fácil de você se encontrar. Você é a pessoa que gosta de ler de fofoca de artista, você é a pessoa que gosta de ler sobre música, você é a pessoa que gosta de ler sobre tecnologia, sobre esportes, sobre economia. Você vai encontrar lá. E você pode ir direto para sites, portais, páginas aqui no Instagram sobre os assuntos que te interessam, tá? Então, eu acho uma dica excelente. Eu fiz isso muito e isso foi melhorando muito o meu vocabulário, tá? Se for possível, isso que eu vou falar agora... Hoje em dia, não sei até que ponto as pessoas têm isso, né? Mas se for possível, quando você for ler, sei lá, é um intervalozinho de um trabalho, sabe? Você tá lá, não sei do que você faz na vida, mas sei lá, estudando, trabalhando, tira 10 minutinhos, 5 minutinhos aquele café que você vai tomar, aí você entra ali num portalzinho, na BBC da vida, num site de alguma coisa que você curte, lê uma manchete pequena, tá? E aí você tenta entender, tem um caderninho do lado, porque aí se você não entender a palavra, você anota, tá? Não sei até que ponto as pessoas anotam coisas ainda, mas enfim, então você anota ali do seu lado, tá? Isso vai melhorando o teu vocabulário, isso vai melhorando a tua fluência de leitura, isso vai te familiarizando com estruturas gramaticais, mesmo sem você estudar diretamente. Você vai ver didn't, pô, danada é didn't, mas aí você vai entender pelo contexto que aquilo ali tem a ver com o passado. Você vai ver will, pô, o que é will, não sei o que é will, mas aí você vai entender que pelo contexto aquilo tem a ver com uma ação que ainda vai acontecer, ou seja, futuro. Então você vai se familiarizando com a língua no geral, beleza? Então, tentem fazer isso, certo? É uma dica boa e é uma dica fácil, galera. De novo, é uma coisa que, sei lá, você está na parada de ônibus, você, no celular, você vai ali no Instagram de uma coisa em inglês, lê ali um trechinho rapidinho de alguma coisa, tá? Mesmo se você não entender, não tem problema. Tem uma técnica, já ainda falando sobre leitura, tem uma técnica que eu acho muito interessante chamada skipping. Muitos devem conhecer. O que é o skipping? Você está lendo um determinado texto. E aí você vai lendo o texto, e de repente você encontra com uma palavra que você não conhece. Qual é o erro de muitas pessoas? A pessoa está lendo o texto e de repente, putz, essa palavra aqui, o que é essa palavra? Meu Deus, o que é essa palavra? Não faço ideia. Aí a pessoa trava naquela palavra. Quando, se você continuar lendo o texto, muito provavelmente você vai conseguir deduzir o que aquela palavra significa, ou aquela palavra não vai comprometer o significado total do texto, tá? A gente não entende, mesmo no português, a gente não, quando você lê um texto curto, você não lembra, você não lê assim com 100% de atenção, 100% das palavras, e ainda assim você é capaz de entender um texto em português. Então, em inglês, isso também vale, certo? Então, vocês podem usar essa técnica do skipping, né? Vai lendo,
Se encontrar uma palavra que você não conheça, não pare. Siga lendo, siga lendo, siga lendo. Quando chegar no final, você avalia. O que é que eu entendi daqui? Talvez a palavra que você não soube, né? Talvez ela seja de fato uma palavra-chave. Aí você vai ter anotado, como eu falei mais cedo, né? Tenha, nem que seja um post-it, um rascunho, sei lá. Mas tenha algo para anotar. E aí você pesquisa aquela palavra em específico, beleza? E, de novo, galera, isso vai ajudar muito o vocabulário de vocês. Por que eu estou falando de escrita primeiro? Por que eu comecei a falar em escrita, em leitura, desculpe? Por que eu comecei a falar em leitura? Se eu falei logo lá no início que, na verdade, a fala natural da gente é primeiro ouvir, depois falar, depois ler e depois escrever. Porque, como eu falei, quando você vai aprender o idioma, normalmente essas etapas elas se embaralham. Não é tão simples, né? Uma coisa que eu fazia com muitos alunos, principalmente alunos de estágios iniciais, né? Os estágios básicos, que a pessoa sabia pouquíssimo ou mesmo nada do inglês, para dar um susto na galera, para brincar, lógico, né? Só para dar um, opa, cheguei. Eu entrava na sala, hello everyone, good morning, this is teacher Rafael, and this and that. E aí eu começava a falar inglês e falava bem rápido, só via as pessoas assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Se eu for falar inglês, se eu for começar a dar uma aula, isso é uma opinião minha, tá? Eu sei que tem muitos professores que discordam. Mas se eu for começar a dar uma aula 100% inglês logo no primeiro momento, eu vou afastar muita gente, eu vou assustar muita gente, eu vou criar uma barreira gigantesca, tá? Para muitas pessoas vai ser bom, mas para tantas outras eu vou acabar alienando. Eu vou alienar essas pessoas no meio do processo. Então, assim, normalmente, quais são os seus primeiros contatos? Quais são os primeiros contatos das pessoas, principalmente quem está aprendendo já um pouco mais velho na vida, né? É lendo, é vendo a palavra escrita. A pessoa vai sentindo segurança, tá? Então, por isso que eu preferi começar pelo escrito, né? Se você já está um pouco mais velho, adolescente nem por isso, mas se você já está um pouco mais adulto, tem pouco tempo, e você quer aprender inglês, você não vai, dificilmente você vai chegar já querendo que alguém fale inglês com você. Você vai mais aos pouquinhos, não é verdade? Faz sentido para vocês? Se fizer, reajam aí de alguma forma para eu saber que eu não estou falando besteira, né? Aí, em cima disso, já saindo aqui em relação a essa questão da leitura, pois é, você acaba causando às vezes um trauma desnecessário, né? E assim, a pessoa tem todo o potencial, a pessoa tem todo o gás, a pessoa está querendo aprender inglês e, sabe, você trava ali. Vai introduzindo aos pouquinhos. Eu, particularmente, eu sempre gostava de introduzir aos pouquinhos. Eu ia explicando o basicão, né? E depois eu sempre gostei muito que inclusive eu vou falar daqui a pouco em relação à associação, tá? E aí eu fazia muito esse trabalho de associação. No início era só português, depois eu falava português e falava inglês em seguida, depois eu invertia, falava inglês para falar português, né? Já para a pessoa ir sentindo segurança, você tem que criar um terreno seguro para a pessoa se sentir à vontade para aprender. Senão é uma barreira e a pessoa não avança, tá? E aí, ainda nesse aspecto de gráfico, vamos dizer assim, como é que você pode treinar escrita? Escrita, se vocês me permitem, a gente pode falar mais sobre escrita num outro momento. Eu não quero abordar muito escrita aqui, porque, como eu falei, eu ainda acho, apesar disso que eu falei, escrita normalmente é a última coisa, assim, que... Eu não diria a última coisa, mas, digamos assim, a gente pratica mais a escrita fina, vamos dizer assim, o aperfeiçoamento da escrita, num ponto mais à frente, né? Mas eu acho interessante, de toda forma, como eu falei de leitura, né, falar de escrita, mas vou falar rápido, tá? Realmente eu quero passar os outros dois pontos, né, que normalmente são os que as pessoas têm mais dificuldade e até medo, né? Mas que forma boa você pode falar, que forma boa você pode ajudar melhorar a tua escrita? Uma coisa que eu fiz muito, tá? Era escrever para mim mesmo em inglês, tá? Não cartas. Mas, por exemplo, como eu falei para vocês, eu comecei esse processo de forma espontânea na escola ainda, eu era adolescente, né? Lá na década de 70, né? Mais ou menos ali, na época que o Brasil foi tri no México. Então, brincadeira, não foi nessa época não, né? Foi quando o Brasil foi campeão na Suécia. Mas, enfim, época de Pelé e Garrincha. Enfim, Rafael, voltando. Mas, bom, então, por exemplo, eu estava assistindo uma aula de geografia.
Então eu tentava ali com o meu inglês mesmo, que eu não sabia muito, né? Use as ferramentas que você tem. Eu tentava, o professor tá botando aqui, escrevendo um quadro sobre geografia do Brasil. Eu vou lá botar Brasil, Geography. E eu ia tentando escrever da forma como eu sabia, tá? E aí isso me instigava o conhecimento de tipo assim, uma palavra que eu não sei, peraí, como é que é? E aí eu ia no dicionário, que era dicionário mesmo, tá? Ia no dicionário, tá, a palavra. Então assim eu fui desenvolvendo a minha escrita. Vocês podem... tem muita gente, por exemplo, que tem notas no celular, né? Lembretes. Vai tentando escrever em inglês. Receita, você vai no supermercado, tem que comprar tal coisa. Vai tentando colocar em inglês, porque também já é uma forma de você produzir. O meu foco aqui não é produzir novos Shakespeares, né? Mas é para que vocês tenham mais familiaridade com a língua. E sim, de fato, quando você escreve, hoje em dia no celular, mas pode ser à mão, não importa, mas é uma forma também de você pegar o vocabulário que você tem aqui e botar na ponta do papel e, querendo ou não, você reforça o seu conhecimento, tá? Então, como eu falei, não quero focar tanto na parte de escrita, a gente pode falar nisso em outro momento se vocês quiserem, mas até porque eu acho que a escrita, quando você está estudando inglês naquele estilo que eu falei, o estilo tradicional de pegar um livro, também acaba envolvendo escrita, né? Então, como é que chama? Eu posso falar isso num outro momento, tá? Uma última coisa, antes de eu passar para o próximo ponto, procurem se cercar do inglês. Tá? Tem a ver muito com esse lance da leitura e também na escrita. Uma coisa que eu fiz, que pode parecer bobagem, mas me ajudou. Coloquei celular em inglês, meu celular é em inglês até hoje. Na verdade, meu celular... Vou confessar minha falha, né? Thank you! Meu celular, eu botei na época, nossa, né? Na época o meu celular era um tijolão, né? Celular, aqueles Nokia... Era Gradiente meu primeiro celular, mas enfim. Então, eu botava o celular em inglês, eu fiz um e-mail em inglês, tá? Eu tentava me cercar de inglês o tempo todo, porque eu precisava me familiarizar com aqueles nomes. Eu precisava me familiarizar com aqueles termos. Então não demorou muito para eu entender, por exemplo, que send era enviar, ou que call era ligar, né? Calling era ligando ou chamando. Então, são lá, olá, tudo bem. E você? Então, são pequenas coisas que vão ajudando a gente, tá? Que vão ajudando vocês. Então, façam isso, procurem fazer isso, que vai ser muito, muito bom, de verdade. Certinho? Aí, vamos lá. Falei de leitura, né? Falei de escrita, como eu falei para vocês, não quero adentrar tanto nesse campo da escrita. Vamos para uma parte, o terror real da galera, né? Essa parte, olha, eu consigo ler... Eu até ensaio escrever alguma coisa, mas, putz, para falar e para ouvir eu sou ruim, né? Como é que você resolve isso? Como é que eu resolvi isso, tá? Além de todas aquelas dicas que eu já dei, até nas lives passadas, de você dar a cara a tapa, de você tem que falar com o que você já tem e tal, mas quero ser mais específico hoje. Começando pelo listening, tá? Como é que você treina listening? Nem todo mundo... tem a oportunidade de ir para fora, né? Eu tenho alunos que falam assim, thank you. Tem alunos que chegam para mim e falam assim, Rafael, surgiu uma oportunidade para mim, vou fazer um intercâmbio, sei lá, vou passar um mês, vou viajar para Disney, não precisa ser intercâmbio, vou viajar para Disney, né? Excelente, porque lá você vai falar alguma coisa, você já vai estar exposto, né? Qualquer viagem que você faça lá para fora, a não ser que você fique num grupo que só tenha brasileiro e você nunca interaja com ninguém, né? Qualquer viagem para você já está no lucro, tá? Mas infelizmente a gente sabe, nem todo mundo tem essas condições, isso não é possível para todo mundo. Como é que eu faço para treinar isso aqui do Brasil? Como é que você faz para treinar listening, tá? Uma coisa que eu acho é que, por exemplo, né? Pegando de novo aquele gancho que eu falei, de você se aproveitar das coisas que você naturalmente já gosta, das coisas que você naturalmente já faria. A gente tem dois grandes grupos digamos assim, de itens, não seria essa a palavra, mas de ferramentas, melhor. A gente tem dois grandes grupos de ferramentas para você treinar listening, tá? Para você treinar a capacidade auditiva, para você entender compreensão. É música e filmes/séries, tá? E esse é o clichê do inglês. É o que todo mundo sempre fala, é o que todo professor orienta, né? É o que todo mundo sempre fala.
Vocês mesmos talvez ou já usem isso, ou conheçam alguém que usou, e poxa, fulano aprendeu inglês, ouvi isso demais. Fulano aprendeu inglês assistindo série, fulano aprendeu inglês ouvindo música. E assim, é tão óbvio que se torna clichê, acaba sendo de certa forma um desfavor, porque assim, todo mundo diz isso, mas não dá resultado. Dá sim. Eu aprendi dessa forma também. Como eu falei pra vocês, eu só tô falando de coisa que eu usei e que me deu resultado. Mas como é que você pode otimizar isso, tá? Eu acho que assim, música e filmes / séries, ambos são muito bons para você aprender, mas eles têm focos diferentes, tá? Eles trabalham aptidões, eles trabalham capacidades diferentes. Eles não são exatamente a mesma coisa, não. Então, começando por música, tá? Você não vai ficar... Você tem que ouvir música com propósito, tá? Não adianta você botar música lá no carro, ou você tá lavando a louça, ou fazendo qualquer coisa, e só tá ouvindo a música vai ter entrando... Você não vai aprender por osmose, tá? Não é assim que funciona. Seria muito bom, né? Mas, infelizmente, não é assim. Lógico que, assim, quando você se expõe, não é que você também não aprende nada. Você reconhece, mas começa a reconhecer algumas palavras, nem que seja pela sonoridade, né? Aquelas palavras que se repetem muito em músicas, né? Mas é meio que limitado, é pontual. Você aprende palavras pontuais. Mas como é que você pode fazer isso de uma maneira mais objetiva? Eu até coloquei num post um tempo desses aí atrás. Pega uma música, tá? Pega uma música que você gosta muito, tá? Preferencialmente uma música mais suave, tá? Às vezes alunos chegavam para mim, professor, eu adoro heavy metal, death metal. Não, nada contra, né? Até porque eu gosto de rock também. Mas sim, nem sempre para aprendizado são as melhores músicas, né? Mas aí eu deixo também a critério de cada um. Mas enfim, eu sugeria que você pegasse uma música mais suave, com um instrumental mais baixo, mais lenta, tá? E pegasse essa música para você ouvir, tá? E obviamente uma música que você gostasse. Também não vai ouvir uma coisa que você acha um saco. Então, pega essa música que você gosta, e que talvez você já até tenha essa música na cabeça, e assim, naturalmente, quando você escuta muito uma música, você memoriza a música, não é verdade? Memoriza ao ponto, inclusive, de você cantar junto. Ainda que você cante no Embromation, né? Você canta junto, de alguma forma você canta junto. Quando você faz isso de uma forma objetiva, com um propósito, você vai querer entender o que aquela música está falando. Então você vai fazer aquela etapa que eu falei agora há pouco, você vai pegar a letra e você vai ler, né? Se você está só ouvindo a música sem entender o que ela está falando, você não fala inglês ainda, aí você pega a letra. Tá vendo como muitas vezes a leitura vem antes, né? Então você pega a letra e você começa a ler. Você vai passar por aquele processo que a gente falou agora há pouco, de leitura, de identificar, de entender, e você vai construir seu vocabulário, sendo que a música, ela vai te dar, quando você ouve a letra, conhecendo a letra, sabendo quais as palavras estão ali, né? Preferencialmente até já sabendo o que a música significa, mas você vai lendo e vai ouvindo, e você vai fazer um trabalho de associação. Galera, idioma só se aprende com associação. Certo? E como assim associação? É aquele velho clichê também que muitos professores falam, mas você não pode traduzir, você não pode traduzir. Eu discordo um pouco desse lance de tradução, mas isso eu posso discutir em outro momento, né? Senão a gente vai fugir um pouco do foco aqui. Mas eu não acho tradução em si algo maléfico de jeito nenhum, muito pelo contrário. Mas, de fato, alguns alunos acabam errando por quê? Porque eles veem, sei lá, house. Aí house significa casa. Casa é aquele prédio onde as pessoas moram. O ideal é que você entenda house pela ideia que house representa, que é um prédio onde as pessoas moram. E pule essa coisa intermediária do português. E a música te ajuda a fazer isso com sons, tá? Porque você vai ouvir, sei lá, palavras que aparecem em músicas. Together, 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 forever, 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 again, 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 again. Aí você fica ouvindo esses sons, né? Eu sempre escuto, mas eu não sei exatamente o que isso significa. Aí você vai ter a letra, você vai conhecer a letra, né? Porque você já pegou a letra previamente, você já fez aquele trabalho de tentar ler, né? Como a gente estava falando. E você vai começar a associar a fonética. Você vai começar a associar. Vocês sabem que muitas vezes o inglês, muitas vezes mesmo, você lê a palavra de um jeito, do nosso jeito em português, e a fonética é totalmente diferente daquilo que você esperava. Para você falar ao redor, acerca de,
A-R-O-U-N-D, around, ó, tô vendo aqui, around, cadê around na música? Aí a música canta around. Putz, que diferença, né? Então, a música é muito boa para isso, tá? A música, ela fortalece vocabulário, tal qual leitura, talvez até mais, pelo fator repetição, tá? Mas ela junta o fator leitura, o fator vocabulário, perdão, ao fator fonética. Você se familiariza com os sons, inclusive com os sons estranhos, tá? Uma dica, puxando um pouquinho a sardinha para as lives anteriores de fonética, né? De dicas de pronúncia. Quando você conhecer a música, inclusive uma dica que eu dou, caramba, eu fiz isso muito, as pessoas acham que isso é bobagem, mas não é. Junta isso da música, né? Que eu tô falando de você conhecer o vocabulário, você conhecer as palavras da música e começar a associar com os sons. Depois que você já tiver a música toda decorada, né, você já souber cantar a música certinho, tá? Ainda que com suas dificuldades de pronúncia, quando eu falo certinho, é saber as palavras e ter uma noção mais ou menos do som. Não é falar perfeito ainda não. Mas quando você tiver essa música bem lembrada, essa música bem fixada, pega o clipe dessa música e assiste o clipe. Eu sei que clipe muitas vezes tem muita dança, né? Mas às vezes um show é até mais fácil de você ver isso, essa música ao vivo. Mas tenta perceber a boca, faz leitura labial do cantor, da cantora, tá? Porque aí você vai ver, por exemplo, eu tô falando isso a semana inteira, você vai ver, por exemplo, o nothing. Putz, eu sabia que tinha um som estranho aqui, mas eu não sabia o que era. Nothing. Ah, então você faz uma mímica. Você consegue associar a palavra, o fonema e agora também o vocábulo, né? A articulação, na verdade, né? Como é que você faz esse som. Tá? Então, música é muito bom para esse fim, tá? Já filmes e séries, eles têm um propósito um pouco diferente. São muito bons também. É um trabalho que você pode fazer em conjunto. Eu recomendo. Normalmente a gente já faz, né? Você já faz. E assim, tanto música quanto filme ou séries, já é aquela coisa que a maioria das pessoas já faria naturalmente. Ah, tô aqui relaxando, o dia complicado, vou aqui ver minha série, vou aqui ver um filme, né? Então, por que não aproveitar as duas coisas? Então, assim, como é que você pode pegar o filme, pegar a série e aprender com ela? A série ou o filme, eu recomendo mais a série do que filme. E eu vou explicar o porquê. Porque a série, o próprio nome diz, é algo seriado, né? Então, a série te prende mais, a série te deixa mais habituado. Um filme você vê hoje, o filme acabou, talvez você demore muito tempo para ver um outro filme, tá? Então, a série, ela te deixa mais com esse hábito de estar sempre vendo. Fora que na série você sempre tem aqueles mesmos personagens, então você se habitua com os estilos de fala, com as velocidades, com os sotaques, né? Então, isso também te auxilia a compreender melhor. No caso da série, né? O que é o bom da série? É porque a série, ela, de novo, trabalho de associação. A série, ela vai sedimentar, ela vai internalizar, ela vai fortalecer o conhecimento que você já tinha antes, tá? Então vamos lá. Seguindo a etapa que a gente estava falando hoje, né? De leitura e de listening, né? De audição. Você, quando começou a ler inglês, né, aqueles trechinhos, né, começou a estudar, a pegar o livro mesmo e, vou lá, exercício de gramática, meu Deus. Quando você começou a fazer isso, você naturalmente começou a ter um conhecimento, você foi adquirindo vocabulário, você foi entendendo as estruturas. Então, quando você assiste a série, você vê aquilo na prática, ainda como apenas receptor de conhecimento, mas você vê aquilo na prática, né? Então, sei lá, você vê uma palavra... Eu lembro, vou dar um exemplo meu, tá? Eu lembro que eu ouvia muito nas séries, que eu assisti muito Friends, né? Friends é clássica, para quem da minha geração que aprendeu ou mesmo ensinou inglês. Friends é clássico. Então, sei lá, tinha uma palavra que era bother. Bother. E eu não conseguia entender... eu nunca tinha ouvido, na verdade, essa palavra, né? Eu nunca vi essa palavra em livro, em música, nunca tinha ouvido essa palavra em canto nenhum. Mas eu entendia, e assim, eu assistia Friends em inglês com a legenda em português. E eu entendia pelo significado. Então, por mais que eu nunca tivesse visto essa palavra escrita, mas eu via, sei lá, don't bother me. Eu sabia o que era o don't, eu sabia o que era o me. Aí tinha o bother no meio. Não me incomode.
Então, associei. Então, o bom de você assistir séries ou ver vídeos, né, ou filmes, é esse trabalho de associação. Porque você começa a consolidar aquilo que você já conhece com aquilo que você está vendo. É como se você tivesse uma confirmação do que você está estudando. Putz, eu aprendi aquela estrutura, eu aprendi aquela palavra, tal, tal, tal. Mas como é que é isso na prática? E aí você está vendo nativos falando. Lembre que séries ou filmes, eles não estão falando... Sabe aqueles vídeos de cursinho de inglês? Hello, my name is John. This is my friend Martha. Hello, Martha. Oh, hello, John. Uma série não vai ser assim. A série é a galera falando. Eles não estão falando... Eles não estão fazendo aquele vídeo para quem está aprendendo inglês. Eles estão fazendo aquele vídeo para quem já fala inglês. Então eles não têm essa preocupação de fazer a série para você que está aprendendo e entender. Eles estão falando porque é a fala natural deles. Então você está vendo inglês aplicado, você está vendo inglês real, você está vendo inglês como de fato ele é. Tá? Então é muito bom você assistir a série, mas tenta assistir com esse propósito. Tá? Quando eu estou dando aulas, né, que eu estou abordando um determinado assunto, eu sempre falo, quem foi meu aluno que está aqui sabe do que eu estou falando. Galera, esse assunto que a gente viu hoje, quando você for assistir seu filme, quando você for assistir sua série, tente identificar, tente ver, putz, isso aqui o professor falou sobre, sei lá, may have, assunto complexo, may have. O professor falou sobre isso, né? Should have been. Puxa, professor. Então, assim, você vai sedimentando, você vai solidificando aquilo que você já sabe. E você vai fazendo a associação, vai conhecendo palavras, como eu dei o exemplo do bother, que foi o meu caso. Você vai conhecendo palavras, vai conhecendo frases, vai conhecendo estruturas, vai conhecendo gírias, palavrões até também, diferenças de sotaque. Enfim, você vai conhecendo coisas que não só vai confirmando que você já sabe, mas você vai conhecendo coisas que você não sabia. Foi o exemplo que eu dei da palavra bother e tantas outras. Ditados também, né? Os sayings, né? Os ditados em inglês. Enfim, então... façam isso, tá? E como eu falei, você já vai assistir série de toda forma. Agora assiste em inglês. Amor de Deus. Percam o hábito de verem coisas dubladas, tá? Não assistam coisa dublada, não te faz favor nenhum. Você vai assistir, vê legendado, tá? Você já está aprendendo, vê legendado. E antes de eu partir para o ponto final, o grande lance disso tudo que eu estou falando... tá? E eu acho isso fundamental para o próximo passo que eu vou falar, né, para a gente fechar a live, o que é fundamental. E a galera, as pessoas não levam isso tão a sério, acham que é bobagem. A gente tem esse ditado em inglês, take it for granted, né? As pessoas acham que, isso aqui não dá valor, não dar o devido valor. Take for granted é você não dar o devido valor a algo. Todas essas etapas que eu estou falando para vocês, elas têm o fator boosting. O que é boost? Né? Talvez alguns já conheçam a palavra boost. B-O-O-S-T. Boost. O que é um boost? Um boost é uma injeção de algo. Tá? No caso daqui desse nosso contexto, um boost é aquela injeção de ânimo. Tá? Isso foi, para mim, galera, isso foi... fundamental, mas não foi só, isso não é só para mim, eu sou humano, né? E não menosprezem, né, o valor do boost. O que é esse boost? Para os alunos que levaram isso a sério, né? Eu vi o resultado, eu vi a diferença, porque a galera, eu dava as dicas, eu ensinava um assunto. E aí, sei lá, assunto bobo, verbo to be, que é facinho, que é a primeira coisa que normalmente a gente aprende. Um vocabuláriozinho solto e tal. Aí o cara ia ouvir uma música. Aí ele só ouvisse, assim, o cara, sei lá, falava, sei lá, I am in love, né? I'm in love, né? Estou apaixonado. Eu ensinei o I'm in love, eu ensinei o verbo to be. E só aquilo ali... já é suficiente para a pessoa, caramba, eu entendi, nossa, olha que legal, né? Então, não menosprezem esse boost de ânimo que essas pequenas conquistas dão para vocês. Não menosprezem, tá? Eu sou entusiasta de idiomas, tá? Eu ensino inglês, mas eu tento aprender outras coisas também, tá? Então, sei lá, eu estou no iniciozinho do estudo de hebraico e eu estou avançando no italiano. Então, eu sinto isso até hoje. Eu assisto um vídeo, né,
principalmente no italiano, que eu tô mais avançado, eu assisto um vídeo e escuto, e entendo, falo, caramba, que legal, putz, isso aqui é massa. Isso vai me empolgando. Então, não menosprezem esse fator de empolgação de vocês, tá? Quando você pega uma música, eu lembro até hoje da primeira música que eu ouvi e entendi 100% da letra. Only in My Sleep, The Chorus. Né? Nunca esqueci a música, porque eu ouvi a música e fiz, porra, tô entendendo tudo. Sabe? Então, esse fator do boosting é muito bom, tá? Então, quando você assiste a série, quando você escuta a música, quando você lê o texto, lá, a primeira dica que eu dei, quando você lê o textinho e você entende, nem que seja só, você começa entendendo uma frase, você começa entendendo uma palavra solta, depois vai aumentando, daqui a pouco você está entendendo, por mais que você não entenda 100% da coisa, mas você já sabe do que estão falando. Ó, não entendi tudo, mas eu sei que estão falando sobre tal assunto. Galera, isso é muito empoderador, né? Já que empoderamento tá em voga, isso é muito empoderador, tá? Então, não menosprezem isso. E, já que estamos falando em empoderamento, já que estamos falando em boosting de autoestima, o último ponto que eu quero falar, que de todos, de longe, é o que normalmente as pessoas têm mais medo, que é o speaking. É a hora de abrir a boca, a hora de falar, certo? Eu acho que, juntando ainda com o que eu acabei de falar, a primeira coisa que você pode fazer para treinar teu speaking, para treinar tua fala, é cantar. Você não aprendeu a letra da música, você sabe o que a música fala, você começou a entender o significado, começou a associar o som do listening, das pronúncias, você começou a ver a boca lá do cantor, a dica que eu dei, né, da leitura labial, canta junto. Eu adoro cantar, eu sou um péssimo cantor, mas eu tô sempre cantando, né? No carro, se eu tô sozinho no carro, eu canto a plenos pulmões, né? O povo deve achar que eu sou louco. Mas, sei lá, canta baixinho, canta sozinho, canta no chuveiro, canta lavando louça, no carro, sei lá. Canta. Quem canta seus males espanta e quem canta aprende inglês, tá? Ou aprende a língua. Porque o fator cantar, você tá botando em prática e agora é a ação, não é só você como receptor, mas você como produtor de conhecimento, você tá botando em prática aquilo que você aprendeu, tá? Por mais que pareça uma besteira, mas ali você está destravando sua língua. É essencial para você perder o medo, inclusive, de pronúncia. Que muitas vezes a gente tem medo de falar porque a gente tem medo de pronunciar errado. Então, quando você está cantando, você está naquele ambiente seguro. Você sabe, não vai ter um som diferente daquele, né? As palavras são aquelas, acabou, você não vai inventar. Então, você vai cantando e você vai destravando. A cantoria tem essa facilidade de você destravar a sua língua. Não é à toa que, né, gago, quando canta, não gagueja, né? E aí, esses mesmos textos que vocês podem, que eu dei lá no início, né? Pega uma manchetezinha, pega um textinho, né? Texto pequeno mesmo, né? Um subtítulo de um artigo que te interessa. Se você botar esses textos no Google Tradutor, você consegue ouvir, tá? Então você consegue, também é uma excelente dica por sinal. Então você consegue pegar o texto, joga lá no Google Tradutor, e ele vai narrando o texto para você. Então, numa cajadada só, você vai treinando a sua leitura, aumentando seu vocabulário, vai treinando seu listening, porque você está fazendo esse trabalho de associação, ouvindo e lendo, né? Então, você vai associando os sons com as palavras, e depois você lê junto. Vai lendo devagarinho, tá? Aí eu relembro aqueles pontos, um dos pontos que eu falei nas lives sobre pronúncia. Não pule etapas. Você não está narrando um jogo de futebol na rádio, tá? Então você não precisa ler blá, 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 blá. Lê devagar. Vai lendo, vai tendo consciência, vai articulando, tá? Os sons, que isso vai ser muito bom também para vocês destravarem. Você vai ouvir sua própria voz. Você pode até, alguns alunos eles faziam, esse eu nunca fiz, tá? Mas alguns alunos fizeram e realmente o resultado foi bom. Alguns alunos gravavam a própria voz para ouvir depois. Né? Você faz isso ali num áudiozinho do Instagram, grava a própria voz, escuta, compara com o que você está ouvindo no Google, tá? E aí você vai, essa palavra aqui eu falei bem, aí tem o fator boost, caramba, essa palavra aqui eu falei bem, essa aqui eu tô bem, essa aqui eu já não tô tão bem, mas aqui eu posso trabalhar, sabe? Isso vai te dando direcionamento nos pontos onde você deve trabalhar em relação à sua pronúncia, tá? Isso vai te melhorando, isso vai te dando luz, isso vai te dando norte, então... É muito bom que vocês possam fazer isso também. E é fácil, galera. Bota no Google, textinho curto, de novo, não precisa ser lá nada comprido. Bota no Google, tá? Lê ali curtinho. Primeiro lê, depois escuta, depois fala e vai falando. Grava, se ouve,
tá? Grava um áudio para você mesmo, naquele grupo que é você e você, que todo mundo tem, porque eu tenho. E eu sei que todo mundo tem, ou quase todo mundo tem. Então, isso vai ser muito bom para vocês, tá? E aí você deve estar pensando, beleza, Rafael, isso é muito bom, mas em todas essas situações que você está dando, você está me dando ambientes controlados. Onde, ok, eu vou falar, mas eu vou falar o que já está escrito. Como é que eu produzo o conteúdo? Como é que eu produzo a fala? Eu tenho dificuldade em montar frases. Galera, a melhor coisa que vocês vão fazer é praticar. Como eu já falei várias vezes, é dar a cara a tapa e fazer. Mas como você vai fazer? Você tem vergonha, você não tem com quem falar. A última dica que eu quero dar para vocês hoje era a minha coisa de louco que eu fazia, que era falar sozinho. Eu falava sozinho, na frente do espelho. Eu falo sozinho até hoje, tá? Então, falar sozinho, pensar também, tá? Tentar pensar. Mas como assim? Eu vou pensar sobre qualquer coisa? Olha, você tem que tentar adequar a tua prática oral, a sua fala, ao conhecimento que você já tem. Então, lógico, eu não vou pedir para que você narre a crise na Ucrânia, né? Como é que tá, como é que os mercados internacionais, como é que a OTAN está... Não é isso, tá? Eu vou dar o exemplo, e eu dou sempre esse exemplo, quem é meu aluno sabe que esse exemplo é altamente clichê para mim, porque esse foi o exemplo que eu me dei conta disso, e foi em cima disso que eu parti. Eu voltando da escola uma vez, né? Quem é daqui de Natal, eu estava ali no Contemporâneo, né? Ali em Potilândia, e estava voltando do Contemporâneo uma vez, num ônibus e tal, e aí morto de fome, cansado para chegar em casa, olhando pela janela, né? Boy, adolescente, e aí eu vi uma mulher querendo atravessar com um cachorro na rua. E eu já tinha isso de tentar, como eu falei para vocês, eu tentava escrever as matérias no meu caderno em inglês, e aí, naturalmente, eu também ia tentando ler para mim mesmo, e tentando falar aquilo, e tentando imaginar como é que era a pronúncia daquilo. Nem sempre eu acertava, mas você tem que fazer com as ferramentas que você tem. E aí, nesse determinado dia, eu lembro de ter visto essa senhora tentando atravessar a rua com um cachorro. E aí eu fiz the woman. The woman, the dog, street. Aí eu fui tentando montar a frase, né? Ela quer, ela tá esperando, então, the woman wants. The woman wants... the street, dog. E aí eu fui tentando montar a frase. E aí eu lembro que quando eu cheguei no atravessar, eu não sabia como é que era atravessar em inglês. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Atravessar, 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 atravessar. Quando eu cheguei em casa, eu fui pro dicionário. Atravessar, to cross. The woman wants to cross the street with her dog. A mulher quer atravessar a rua com seu cachorro. Então, eu ia narrando. Então eu fiz, caramba, bicho. Eu nunca mais esqueci a palavra cross. Isso, galera, isso foi... Pô, tô velho, isso foi em 2000, isso foi há 22 anos atrás. Então, assim, fixei, não fixei? Então, assim, e quando eu tive esse insight, eu fiz, putz, eu posso usar isso para aprender mais. Nesse dia, tudo que eu via, eu tentava explicar para mim mesmo. Como é que eu digo isso em inglês? Como é que eu explico isso aqui? É como se eu tentasse explicar para mim mesmo, como se eu tivesse conversas na minha cabeça em inglês, tentando explicar as coisas triviais, tá? De novo, não é para explicar sobre, sei lá, a crise dos semicondutores, a queda do Bitcoin. Não, explica, sei lá, que a TV tá ligada, que a janela tá aberta, tá? Que você escutou um barulho, que você tá com fome, que você quer... Vai explicando isso, vai narrando isso para você mesmo, que, galera, de verdade, isso vai ser um boost gigantesco. E você vai se sentir empoderado, você vai construir as frases, você vai... né? Você vai ficar feliz, vai te animar e vai ser muito, muito bom. Beleza, galera? Eu tenho muito mais ainda para falar, né? Infelizmente o tempo aqui é limitado. Mas tentem, de verdade, tentem aplicar pelo menos algumas dessas dicas, tá? No aprendizado no dia a dia de vocês. Muitas delas são super fáceis, não requerem muito tempo, não requerem muito esforço, tá? Então, você pode fazer de agora já, se você quiser. Beleza? Então... agradeço demais a todos que estão aqui até agora. Muitíssimo obrigado. O apoio, a ajuda, a força de vocês aqui é fundamental. Thank you. Obrigado, Evelyn. Fico feliz demais em poder ajudar. Vocês podem trocar ideia comigo, tá? Então, depois quiserem tirar mais dúvidas, se Rafael, fala mais sobre isso essa dica que você deu, manda lá pra mim, fala comigo, que eu vou ter o maior prazer em falar com vocês. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil. A minha ideia aqui, meu intuito é ser útil, é ajudar vocês. Então, fico feliz em poder fazer isso. Beleza? Então,
Próxima live, terça-feira, às 8, gramática. Beleza? Imagina, eu quem agradeço. Então, próxima live, às 8, tá? Avisem a galera, divulguem por aí, me ajudem também, vai ser muito bom. E se tiver dúvidas, se quiserem que assuntos sejam abordados, só mandar, falem comigo que vou me preparar para fazer uma live bem legal para vocês. Belezinha, galera? Então, thank you very much once again. Have a great night and see you soon. Bye, bye, galera. Tchauzinho. Cadê? Ah, foi.